Bom dia mais uma vez, que alegria, irmãos, estar aqui pela segunda vez na Igreja da Jatiuca, né? Louvado seja Deus. Sempre nós tomamos, pelo menos nessa trajetória do Ministério Jovem, correndo de um lado a outro do estado, a gente tira um sábado no mês para estar com a família, né? Mesmo em meio ao corre-corre, a gente louva a Deus. E agradeço a Deus que eu estou aqui de novo, diz que eita, que bênção, né? Mas hoje, para apresentar um amigo muito especial, ele já foi líder de jovens durante 8 anos, é casado com a Cláudia, pedagoga. A Cláudia, ela está à frente da coordenação do estudo bíblico. Vocês estão vendo aí a promoção na TV Novo Tempo, 8 mulheres, um lindo estudo bíblico que está sendo elaborado pela professora Cláudia. Ele é pai do João Pedro, que tem 12 anos. Eu quero convidar o diretor da TV Novo Tempo, pastor Adriano Luz. Pastor, seja muito bem-vindo às nossas terras, à nossa igreja, ao nosso distrito. Que Deus te use poderosamente em nome de Jesus, amém? Amém. Obrigado. E é tão difícil poder falar após ele falar, não é? Porque daí vem essa voz e depois vem essa voz. Mas é o que temos para hoje. O que importa é que Deus vai usar a voz que Ele precisar para falar a sua palavra, amém? Obrigado, meu amigo. A gente se conheceu literalmente hoje, mas parece que a gente já é amigo há um bom tempo. E a gente já veio conversando, brincando, fazendo resenha com o outro, como se fôssemos amigos há muito tempo, porque o Ministério Jovem conectou a gente de alguma maneira. A gente sabe exatamente como que é isso. Então, Deus te use mais uma vez, viu? À frente desse ministério aqui, bastante com Missão Caleb, com desbravadores, com aventureiros, com todo o pacote que tem nisso daí. Deus te abençoe. Bom dia, feliz sábado. Gente, quando... Rapaz, eu não vou saber encaixar direito aí não, mas eu não sei nem se eu tomo. Porque ele me perguntou, pastor, o senhor toma água de coco? Eu falei, rapaz, nem me pergunte isso. Chega lá a lacrimejar. E aí, não é em todo lugar que você tem água de coco para tomar, não é? Então vamos aproveitar aqui. Obrigado pelo carinho da igreja, por me receber aqui. Obrigado pela lição da Escola Sabatina, tão bem explanada ali na classe. E gostei da transmissão que vocês estavam fazendo da própria classe, para quem de repente não pode vir, não consegue vir, e assiste a classe da Escola Sabatina. Achei sensacional. Parabéns pela iniciativa que vocês têm aí de fazer isso. E eu quero aproveitar e já dar um presente. Eu quero dar um presente aqui. Quantos gostam do Arautos do Rei? Claro, tantos que vários foram lá para o Farol para assistir Arautos do Rei, e a gente já sabe como é que é, viu? Fiquem tranquilos, mas hoje à tarde vai ter muito mais lá. Mas aqui eu quero dar um presente. Agora, como é que eu vou fazer para dar esse presente? Tem alguém que fez aniversário essa semana? Você, uma aqui, tem mais alguém? Só, ela faz segunda. E agora? Vem cá, você vai receber aqui, olha, esse DVD aqui, uma saudação para ela, não é? Parabéns, Deus te abençoe, viu, querida? Um presente para você e para incentivar vocês para estarem hoje à tarde lá nesse evento que vamos ter ali. Tudo que já deveria chover, acho que já choveu, então vai estar uma tarde ótima ali, tá? Bem gostosa para a gente aproveitar naquele espaço sensacional que temos lá. Há algumas semanas estivemos em Belém e também em São Luís do Maranhão, mesmo com chuva, o povo apareceu lá em São Luís, mais de 15 mil pessoas em lugar público também. Foi assim uma bênção em Belém, em outros lugares, porque a Caravana Novo Tempo ela passa e o único objetivo dela é falar da palavra de Deus. Todos que estão ali para pregar, para cantar, é para louvar a Deus, amém? E eu tenho o privilégio de estar à frente da TV Novo Tempo, da grade da TV Novo Tempo, programações, novidades, e temos muitas ideias, sonhos. Por exemplo, quer que eu compartilhe um? É spoiler, tá? Então, ó, você que está aí cortando, depois joga lá, o pastor Adriano falou, mas temos um pensamento. Por exemplo, a maioria do público, né, mais de 60% do público que assiste a Novo Tempo são mulheres. Mas nós não temos um programa de pregação feito por mulher. Mulher pregando. Você vê lá apenas o quê? Homens pregando, pastor... Esse aqui é melhor? Agora eu fiquei parecido com a voz dele agora, não é?
Melhorou mesmo. Então, estamos pensando, tenho conversado com o pastor Toninho, de ter um programa de oratória, de pregação, de mulheres pregando para outras mulheres. Nós temos lá a Darleide, que tem um programa de um consultório de família, que eu vou mudar também. A gente tem uma ideia muito legal para o programa. Ela senta lá, bate papo, tem todo aquele momento ali, mas você não tem alguém pregando, uma mulher pregando. Então nós vamos ter um programa também pensando nisso daí, porque tem coisas que só uma mulher pode dizer para outra, só uma mulher entende a outra. Então por que não ter um programa também que a gente possa colocar mulheres à frente pregando, porque pregam e pregam muito bem. Então estamos trabalhando nisso daí, e tantos outros sonhos que temos. Vamos mudar agora a estrutura na mira da verdade, mudar cenário, colocar uma dinâmica mais interessante para perguntas, para momentos de desafio com o Leandro e tantas outras coisas. Mas aí eu quero aproveitar para você. Cadê o meu amigo que está aqui agora está com o pessoal? Bom, agora eles vão distribuir para vocês e vão entregar. Você vai receber aí este folder aqui, onde você, e também canetas que tem dentro. Então pode também ajudar. Quem não tem uma caneta pode pegar uma caneta, depois a gente vai recolher tanto os envelopes preenchidos quanto os que não forem preenchidos. E para que isso daqui? Isso aqui é simplesmente para que você conheça mais da Novo Tempo, e você vai destacar depois que preencher este marca-página para você guardar, mas aqui é para aqueles que desejam ser um anjo da esperança, apoiar esse ministério da Novo Tempo, sendo o anjo da esperança. E esse anjo da esperança não tem a ver, entenda, não tem a ver com o seu dízimo. Agora eu vou pegar o meu dízimo e vou mandar para o Novo Tempo. Não, a gente não recebe o seu dízimo na Novo Tempo. Nós não recebemos o seu pacto da igreja local na Novo Tempo. É apenas uma oferta especial, uma oferta tua, uma oferta nesse momento que você fala: pastor, eu quero doar tanto para o Novo Tempo, porque nós queremos cumprir esses sonhos que nós temos de fazer novas coisas, porque a gente só depende de doações e também dos dízimos que chegam uma parte lá para nós. E muito do que a gente já tem feito é por conta de serem anjos que têm doado ali para o Novo Tempo. Você vai colocar, você não precisa definir muitos detalhes agora, mas você pode colocar lá seu nome, seus dados pessoais, porque a partir de segunda-feira, a equipe do Anjos vai entrar em contato com você. Eles vão ligar para você, vão mandar uma mensagem, olha, e aí você vai escolher qual o horário melhor para que a Novo Tempo entre em contato com você. É de manhã? É à tarde? É à noite? E você vai poder também se você já tem definido, coloque o seu valor de doação e a maneira, assine, destaca e eu vou receber isso ao final, ali à porta na igreja. Porque tudo aquilo que fazemos, se temos feito o que temos feito, se conseguimos colocar novos conteúdos e programas na TV, é porque dependemos sempre das doações dos anjos da esperança. E aqui fica o meu apelo: se você não é, se já é, muito obrigado por ser um anjo. Se não é, também seja um anjo da esperança, fazendo a sua doação específica para esse ministério que temos na Novo Tempo. Mas eu quero, neste momento, abrir a Bíblia, para que você, enquanto você vai organizar, preencher, com calma, eu quero orar com você, mas eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Amigo, eu acho que eu deixei aí o passador. Onde eu pus agora, não sei. Ou está lá atrás, hein? Deixei o passador, deve estar ali atrás. Obrigado, viu, Hector? Eu vou ter que fazer em dobro para você quando você for lá no Novo Tempo. Obrigado. Obrigado. Mateus capítulo 24. E agora vamos orar juntos para que Deus mais uma vez nos use aqui nesse momento. Senhor, aqui estamos na tua casa de oração para agradecer-te de tudo o que tem feito e para mais uma vez pedir porção dobrada do teu Espírito para abrirmos a tua palavra e compreendermos a mensagem que tem nela. Que o Senhor nos conduza e preencha este lugar mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.
Muito bem. Há pouco, em janeiro, eu estive aqui em Maceió. Vim tirar férias com a família. Fiquei 10 dias aqui e daqui subi e fui andando até Maragogi, de lá depois voltei e terminei meus dias aqui. E conheci umas 2 igrejas aqui em Maceió, mas não tinha conhecido esta igreja aqui, agora é a terceira que eu conheço. Mas como é bom e como o povo recebe bem, e como o bolo de rolo é bom demais, não tem jeito. E aí a minha esposa já falou, quando você voltar, traga bolo de rolo de lá, viu? E aí eu falei, pode deixar, porque senão eu não entro em casa. Mas viemos aqui, ficamos vários dias, e como foi bom ter vindo para cá, ter descansado um pouco e ter conhecido essa terra maravilhosa e abençoada. Mas eu lembro que teve um dia que eu estava na praia e eu fui jogar aquele futebolzinho na areia, sabe? Ei, coisa boa. Eu não sou lá aquelas coisas de jogar, assim como eu sei que a maioria de vocês também não é, viu? Então eu fui para a praia e ali eu fui brincar, fui jogar de manhãzinha, e aí eu me animei e continuei correndo. E corri de um lado para o outro, e corre, joga, e o sol vindo, e eu ali correndo e brincando. Você já está rindo, né? Você já entendeu. Quando terminou ali aquele momento, e eu achando que eu era um meninão, aí eu fui sentar, tomar uma água de coco bem gelada, e quando eu fui sentar já começou a dar aquelas dores nas costas, na perna. Aí vem aquela frase da esposa, porque ela tinha falado, não vai exagerar, viu? Aí eu fui e fiquei mais do que devia. Aí quando eu voltei, ela falou aquela outra frase que mulher também gosta de dizer, pelo menos a minha. Como é que é? Eu não disse, eu te avisei. E aí eu sentei, e aí começou a doer, e ela falou, não se preocupe não, é melhor você tomar um remédio, porque amanhã vai doer muito mais. É apenas o princípio das dores. E não é que foi? No outro dia eu não queria sair da cama, mas deu para aproveitar mesmo assim a orla aqui de Maceió. Agora você tem aí na sua Bíblia, Mateus no capítulo 24, dos versos 3 em diante, uma passagem onde em muitas Bíblias você encontra este título que eu acabei de colocar aqui como ilustração, o princípio das dores. E aí você vai entender o que estava acontecendo no contexto. Agora veja aqui comigo, os discípulos conheciam a Jesus muito bem, ele já estava com eles há pelo menos 3 anos, e ali eles convivendo, comendo juntos, e a expressão comer um saco de sal, né, como o pastor Wellington falou aqui, é uma expressão muito conhecida, porque demora muito tempo você comer um saco de sal com alguém, que diziam os antigos, para você conhecer uma pessoa, tem que comer um saco de sal com ela. Isso quer dizer que você tempera a comida um pouquinho por dia. Para você comer 1 quilo de sal, quanto tempo demora? Um pouquinho no arroz, um pouquinho no feijão, e todo dia é a refeição, é você comer junto. Então demora muito tempo para um saco de sal ir embora. E esse tempo é o tempo de você conviver com alguém à mesa, comendo dia após dia, durante um bom tempo, para que você possa conhecê-la. Os discípulos aparentemente conheciam Jesus, mas Jesus conhecia os seus discípulos muito mais. E aqui, passado um tempo, já anos juntos, neste ministério, eles se assustam com algumas coisas que eles deveriam saber. Porque Jesus fala antes dessa passagem, do verso 3, sobre como as coisas iriam acontecer, algumas situações, e quando eles ouvem aquilo no meio da multidão, eles esperam a multidão ir embora para conversar com Jesus sozinhos. De certo, eles tinham vergonha, porque alguém que já estava há um bom tempo não sabia das coisas que deveria saber. E aí eles procuram Jesus meio que, Senhor, dá licença, agora que o pessoal foi embora, nos diga aqui, quando vão acontecer essas coisas? E os sinais da tua vinda? E Jesus agora diz aqui que estava no Monte das Oliveiras, achava-se ele ali assentado, tranquilo, no momento dele. Quando eles pediram em particular, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele respondeu o quê?
Qual foi a primeira frase? Vede que ninguém vos engane. Por que ele está dizendo isso? Por que ele está dizendo cuidado para que ninguém engane você? Porque com certeza alguém vai tentar te enganar. Ele coloca isso porque ele sabe que haveriam tentativas de engano. Igual aconteceu com meu tio. Eu não sei aqui quantos são da época do videocassete. Pode levantar, não tem vergonha. Quem conhece videocassete aqui? Muito bem, agora eu já sei a média da idade de vocês. E aí, lembra que tinha um videocassete 2 cabeças, não era isso? Aí depois saiu o videocassete do quê? 4 cabeças. E depois de 8 cabeças, era mais cabeça que a besta de... muita cabeça. E assim, o que significava isso para aqueles que não sabem? Quanto mais cabeças, mais rápido e mais qualidade era o videocassete. Então ele passava e ele rebobinava mais rápido também. Porque, lembra? Tinha que ir aonde para assistir um vídeo? Na locadora. E aí, você ia na locadora, pegava os filmes e na hora de devolver tinha que fazer o quê? Rebobinar. Como é que você rebobinava, pastor? Fita cassete. A canetinha ali girando, né? Você ri, né? Era isso. Ficava lá. Eu lembro que meu pai falava assim, filho, fica aí. Aí eu ficava lá. Ele dava para os filhos para ficarem girando ali. Mas a gente rebobinava a fita de vídeo. E se você ia devolver a fita e ela não tivesse rebobinado, o que acontecia? Pagava a multa. Lembra bem, né? E aí meu tio, olha, eu quero comprar um videocassete novo desse aí de 8 cabeças. E aí ele estava em São Paulo, falou, olha, eu vou lá no Paraguai. Então aqueles ônibus que saem de São Paulo, pegava à noite o ônibus, rodava a noite toda, chegava de manhã cedinho na fronteira, ele cruzava ali a ponte da amizade, foi para o Paraguai, chegou e ficou o dia inteiro naquela coisa de compra as coisas, e aí ele comprou então um videocassete, e aí ele voltou embora, quando voltou embora à noite, chegou no outro dia, aí depois lá no final de semana, domingo, juntou a família, sabe, aquele almoço, aquele macarrão, né? E aí junta os primos, junta todo mundo, videocassete, vamos assistir um filme, foi na locadora, pegou vários filmes. Aí quando chegou ali, aí ele foi montar e já juntou os homens lá, e a gente lá, tudo esperando os moleques, querendo assistir, porque eu era bem menino nessa época, eu sou muito novo, tá? E aí então juntou lá, e aí vai, liga e põe os fios e conecta e tal, aí pronto, agora aperta ali, tum! Ué, não liga, tum, 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 e não ligava, aí olha de cá, hora de lá, daqui a pouco escuta um barulhinho dentro, fala, tem alguma coisa solta aqui, algum não sei, alguma coisa, não vou voltar lá no Paraguai, vou trocar esse negócio, agora... Vamos pegar uma ferramenta lá, porque todo bom homem que se preza, ele tem uma caixa de ferramenta em casa. E aí já pega uma chave Phillips, já pega ali, e um já ajeita, um já... Aí começa a tirar, aí desparafusa aqui, é colar, quando tira a tampa, abre, olha dentro, sabe o que tinha dentro? Um tijolo, amarrado com aquelas fitas Helles ou enforca-gato, para dar peso, porque não tinha nada. Ele foi o que, igreja? Enganado. Jesus está falando para você aqui na Bíblia, ei igreja, cuidado para não serem enganados, porque tem chegado o fim dos tempos e ele tem alertado os seus filhos, cuidado para que ninguém te engane. Mas continua o texto e ele diz assim, por quê? Porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim acontecer, mas ainda não é o fim. Não vos assusteis. Tinha uma prima em casa, que ela ficou uns 3, 4 meses morando em casa, quando a gente era tudo moleque. Nós éramos em 3 em casa, meu irmão mais velho tinha 10 anos de diferença, eu e meu irmão mais novo juntos ali. E aí minha prima morava com a gente e ela era muito assustada, e a gente gostava de pregar peça nela e assustar ela. A gente ficava às vezes debaixo da cama, ela passava, a gente grudava no pé dela, dava um susto, ela pulava, ela tinha um pavor.
Às vezes a gente pegava e ficava atrás de uma parede, e aí ela passava, a gente e dava um susto. Às vezes a gente entrava dentro do armário, quando ela ia abrir, a gente saía. Do tempo que sair do armário era uma coisa básica, simples. Era só sair de um móvel. Então, dava um susto nela e ela se assustava. Mas depois de um tempo, ela começou a se acostumar com aquilo e entender que em algum momento a gente sairia, faria alguma coisa assim. E ela começou a o quê? Não se assustar mais. Por que, igreja? Porque ela não se assustava mais. Porque ela o quê? Se acostumou. Porque ela o quê? Ela já esperava. Porque ela já sabia. E ela estava preparada para aquilo. Quando ele diz na sua palavra, não vos assusteis, porque são coisas que eu e você já deveríamos saber ao ler e estudar a Bíblia, que estas coisas vão acontecer e é necessário que elas aconteçam, mas ainda não é o quê? O fim. Aí você vê a pandemia, e quantos se assustaram na pandemia, achando que é o fim. Mas ele fala o quê? Não se assustem, porque essas coisas ainda não são o fim. E aí veio a guerra na Ucrânia, e muito, agora é, pastor, porque vem uma pandemia, agora uma guerra, e pode virar a terceira guerra mundial. Mas ele diz, essas coisas não são o fim. Verso 8, porque ele continua e diz, porém tudo isso é apenas o quê? O princípio das dores. Porque, pastor, é apenas o começo, vai ficar pior do que isso, vai ficar pior, e vai ficar muito pior do que isso. Mas pastor, como é que pode ficar pior? Uma pandemia, uma guerra, agora recessão, isso e aquilo, a coisa está ficando complicada, agora é o vírus do macaco, depois é o que mais, pastor? Não para. Ele diz, porém, então, verso 9, sereis atribulados e vos matarão por causa do meu nome. Pastor, pode ficar pior, porque se vai matar, vai ficar pior. E ele continua dizendo aqui, por causa do meu nome. Quando você diz que é um jovem que vai para uma missão Caleb, quando você diz que é um jovem e vai seguir a sua vida seguindo os princípios de Deus, quando todas as outras coisas dizem que para você o caminho é contrário e você vai seguir na direção contrária do que a maré da sociedade diz, você começa a ser perseguido pelos princípios que você defende. Quando você diz que vai ter relações apenas após o casamento, você vai contra esses princípios que a sociedade prega e coloca hoje, e você vai ser perseguido pela sua decisão. E assim é quando você diz que não vai fazer prova na sexta-noite, que você não vai trabalhar no sábado, você vai contra todos esses princípios que a sociedade fala que devem ser seguidos. Porque você diz que é um cristão, que segue princípios. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, e levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aí vem o verso 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim será perseverança. Está aí uma palavra que eu ensinei para o meu filho quando ele tinha uns 5 para 6 anos. Eu sempre gostei de ensinar palavras novas para ele. E a gente estava numa mesa de ping-pong. Ele estava jogando. Gosto de jogar e desafio aqui. Quem quiser, isso não quer dizer que eu vou ganhar, só gosto de desafiar. Mas eu fui jogar com ele. E aí fomos jogar ping-pong. E ele não tinha ainda aquela praxia fina, aquela coisa, não, um guri de 5, 6 anos, mas a gente começou a brincar lá e ele começou a desanimar, pai, não quero mais, eu não consigo aceitar. Eu falei, não, volta aí, pega esse raquete, perseverança, viu? O que é isso? É tentar até conseguir. Tá, mas vamos lá, pega a raquete. E pá, eu bati um pouco mais altinho assim, ele conseguia devolver. Isso aí, João, perseverança, filho. E aí ele acertava, ele se animou. Aí
jogava mais uma, ele devolvia, jogava mais uma, ele errava, daqui a pouco devolvia, errava, devolvia, e ele começou a se animar e acertar mais. Ele continuava, perseverança, João, perseverança, vai! E assim ficamos ali brincando. Passou uns meses, a minha sogra, ela veio fazer uma visita em casa, que Deus a tenha lá em Santa Catarina. Eu gosto da minha sogra, eu fico brincando com ela. Um beijo para você. Ainda mais porque ela mora em Santa Catarina, então eu gosto mais. Que fica aí uns 1000 quilômetros de onde eu moro. Mas enfim, ela veio visitar, ficou uns dias em casa. E aí ela não conseguia colocar no aparelho de DVD, uma bolacha de DVD para o menino assistir. Ela via, era muito botão, achei tecnologia, e ela ficou ali, tentou e não conseguia. Aí meu filho saiu do sofá, foi lá, apertou um botão, tum, ejetou, colocou lá, tum. Aí sentou no sofá e ficou. Aí ela olhou assim, quando que você conseguiu, João? Perseverança, vó. É tentar até conseguir. A minha pergunta para você nessa manhã: você tem tentado o suficiente? Será que você tem tentado até conseguir? Será que você tem sido perseverante o suficiente quando Deus fala na sua palavra? Ei, igreja, não se desanima, não se desespere, não se assuste, fique confiante, porque ainda é o princípio das dores, ainda não é o fim, mas vai ficar pior, e você precisa perseverar. E minha pergunta é se a sua perseverança, ela está como dessa criança. Alguém que tenta e tenta até conseguir, porque a gente só vai conseguir quando ele voltar. Amém? Você tem que continuar tentando até lá. Você não pode parar agora, você não pode desanimar agora, você não pode arrefecer agora. É agora que você tem que botar o pé no acelerador, é agora que você tem que colocar os joelhos no chão para ficar em pé. É quando tudo está pior, é quando tudo está ruim, é quando não há esperança que você tem que perseverar. Porque aqui diz na sua palavra que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Mas vem um outro texto que dá uma condição específica para esse povo, que não é apenas esperar de maneira passiva, não é apenas a igreja estar sentado dentro dos bancos da igreja de maneira confortável, debaixo de um ar-condicionado no calor que está aí fora. Não é de maneira passiva que a salvação vem, por mais que não dependa da nossa atitude a salvação, porque é uma graça imerecida que vem sobre os seus filhos através de Cristo. Mas existe uma parte ativa daquele que professa ser um cristão. Você que tem que perseverar, mas também tem que pregar o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações, e então, e somente então, virá o fim. Não é apenas esperar que as coisas aconteçam, que o fim virá, é ser ativo na pregação do evangelho, para que as coisas aconteçam no tempo que Deus determinou. Mas o trabalho da igreja é a pregação. O trabalho da igreja é sair do seu ambiente de conforto, onde ele se prepara para a batalha que está aí fora, para levar pessoas hoje à tarde, para estudar a Bíblia com seus amigos, para poder pregar o evangelho onde você trabalha, para dar testemunho onde você estuda, e para colocar os joelhos no chão, dentro da sua casa, porque lá é o seu primeiro ministério. Pastor, mas eu já estou insistindo com meu marido há tanto tempo, eu já estou perseverando com os meus filhos há tanto tempo, eles não querem saber de igreja. Me desculpa, a Bíblia diz que você tem que tentar até o final, até que ele venha. Amém? A pregação do evangelho tem que continuar. E eu me lembro de uma das vezes que eu saí e fui fazer uma missão de evangelismo, faz alguns anos, e eu estava assim, eu vou pregar o evangelho, eu vou pregar em outras nações, tribos e línguas. E eu fiz uma viagem e eu fui pregar. Aponto para cá, não é isso? Para você? Deixa eu desligar, ligar de novo. Pronto.
Acho que é você que está comandando aí, porque não deu certo, mas obrigado. Volta ali o primeiro ali. Olha só o que está escrito aqui, tá? Presta atenção. Aquele que procura comunicar luz aos outros, será ele próprio o quê? Ótimo. Chuvas de bênção serão. O que regar também será o quê? Regado. Deus poderia haver realizado o seu desígnio de salvar pecadores sem o nosso auxílio, mas a fim de desenvolvermos caráter semelhante ao de Cristo, é-nos preciso partilhar da sua obra. Ele convida você a partilhar da obra. Ellen White fala, e aquilo que a Bíblia já coloca. Agora, eu fui pregar nesse lugar, é um vale que você está vendo aí, em Lubango, lá em Angola, no sul de Angola, na África. Então, essa era a região, ali era um bairro de refugiados da guerra. Muitos eram mutilados por conta da guerra civil que existiu durante muito tempo em Angola, até 2000, 2001. Vamos tentar de novo? Aí, sabem. Obrigado. E aqui eu quero mostrar um pouquinho para você, olha só. Não sei se consegue apagar um pouquinho para ficar melhor. Conseguem ver aí? Tá bom. Mas você está vendo aí o jeito que carrega a criancinha. Aqui um pouquinho, não dá para ver muitos detalhes, mas é um prédio onde todo perfurado por conta de balas e por conta da guerra civil que existia lá. Aqui o hotel que nós ficávamos ali ao fundo, e aqui um tanque de guerra abandonado. A gente saía muitas vezes do hotel e andava pelas ruas, encontrava projéteis de balas largado pelas calçadas, crianças brincando com aquilo. Aqui, uma guerreira Mumuila, e é bom você guardar essa imagem um pouquinho, porque eu vou falar sobre essa tribo. Era uma tribo que existia ali, em vários lugares, perto daquela região, e nós fomos depois neste lugar, e eu vou contar para vocês. Aqui é a igreja que eu fui pregar. E eu me lembro que eu cheguei sábado de manhã, nós chegamos na verdade numa terça-feira à noite. Quarta, quinta e sexta fizemos treinamento sobre culturação, sobre a cultura, para entendermos um pouquinho mais. E eu queria chegar bem cedo na igreja no sábado, me organizar, me preparar. Então, o que eu fiz? Acordei bem cedinho, pedi para o motorista passar bem cedo lá, e eu estava chegando na igreja 7:50 da manhã. Quando eu chego na igreja, eu falei, será que alguém vai abrir a igreja? Porque eu não sabia, não conhecia ninguém lá, só estava o motorista me levando. Quando eu chego lá, a igreja estava aberta, mas quando eu entro na igreja, já existia cerca de 750, 800 pessoas na igreja. Eu falei, ué? Mas não era por minha causa. Eu entrei, montei as minhas coisas, a igreja estava lá, o pastor estava lá. Quando terminou aquele momento, umas 8 horas, 8:30 terminou. Aí o pastor veio me cumprimentar, falou comigo, falei, pastor, quanta gente na igreja essa hora? É, pastor, estão aqui desde as 7:30 da manhã. Sério, pastor, aí o pastor me falou, é uma classe bíblica que eu tenho aqui. Com 800 pessoas, pastor? É, mas metade é da igreja, a outra metade não é. Porque um traz o outro e vem para cá, e eu me assustei. Falei, tá bom. E aí eu fui montando minhas coisas. Quando eu dei 9 da manhã, a igreja lotada. Não cabia mais gente na igreja. E não é porque eu estava indo pregar lá, era o costume da igreja. Então, aqui eu quero mostrar um pouquinho. Põe um áudio aí para mim. Olha só que lindo. A igreja cantando. Ama você. É para receber as pessoas. Somos sempre assim. E assim é. Agora veja aí. Ó, aventureiros bravadores. Olha isso aqui. Vamos caminhando para Jerusalém com as crianças.
Não é legal? Vamos caminhando para Jerusalém, amém? Eu também quero caminhar para lá. E quando eu comecei a assistir e ver isso, aquilo me impactou. Porque eu fui lá para poder ensinar, pregar e falar, e de repente quem estava aprendendo com tudo aquilo era quem? Eu. E aí, opa, só para o Wellington ver de repente. Aí, ó. Tudo aventureiro, viu? Criançada. Olha aí. Só que quando sábado de manhã, isso aqui é sábado de manhã. Olha, uma curiosidade. Quando eu comecei a pregar às noites, porque eu fiquei um mês lá pregando todas as noites. Quando eu comecei a pregar às noites, terminava a pregação, a gente fazia uma reunião toda noite após. E aí, com anciãos, diáconos, e aí a gente fazia uma reunião para saber como é que foi, detalhes, isso, aquilo. E ao final, chegou na primeira noite um diácono e falou: pastor, hoje tivemos 1.814 pessoas aqui dentro, sendo que 732 não são da igreja, o restante... E eu, ok. Guardei a informação, fiquei até assustado com a precisão dele, com os dados. Aí eu, tudo bem. Segunda noite, fizemos a reunião, despedi o povo. Quando terminou, pastor, hoje tivemos 2.116 pessoas, sendo que 848 não são da igreja. Eu falei assim: amigo, tá, me explica uma coisa, como é que você sabe o número exato de cada noite? Pastor, é simples. Na porta, na saída de todas elas, nós temos 2 diáconos, um diácono com uma bandeja, uma bacia, cheio de grãos de milho e de feijão. O outro lado fica um diácono com uma bacia vazia. E aí cada pessoa que passa, se é da igreja, ele pega um grão de feijão e põe para um lado. Se não é da igreja, é um grão de milho e põe para o outro lado. E depois a gente conta os grãos de milho e de feijão. Olha o Campuri aí, ó. E aí eles contavam e tinha o número exato de cada pessoa. Simples e eficiente. E eu achando que eu ia lá para ensinar alguma coisa. Tudo bem. Sábado de manhã, não cabia gente na igreja. Por não caber gente na igreja, a gente fazia o culto fora da igreja, no estacionamento da igreja. E aqui estou eu ali, pregando, aqui, no estacionamento da igreja, todo mundo para fora. Aqui é a imagem do povo todo ali, fora, no sol, a manhã toda, assistindo a mensagem. Amém? Amém. Quando terminou, nós fomos, depois de quase 30 dias, 30 noites, fizemos um grande batismo e cada pastor estava numa igreja. Eram 12 igrejas, 12 pastores, eu estava em uma delas, e resolvemos juntar para fazer um grande e bonito batismo. E muito bom, esse aqui é o momento. Olha aqui os jovens, Secretaria Departamental de Jovens, de desbravadores, de aventureiros. Eu estava indo para a igreja, para o JA. Quando eu chego na igreja, 2h30 da tarde, os desbravadores saíram marchando pelo bairro, antes, convidando as pessoas para o culto jovem que teria no pátio da igreja. Então isso aqui, eles chegando agora, da marcha, cantando e chamando o povo. Olha o gingado daquele ali, ó. E aí foi, e a igreja ficou daquela maneira como você viu no estacionamento, cheia. E gente que não era da igreja indo lá para assistir, porque eles foram convidados. Quando terminou, foi feito um batismo, como eu estava falando para vocês. E nesse batismo, então, fomos juntando as pessoas, o pessoal indo para lá de caminhão, de carro, a pé, correndo, marchando até lá, e fomos para uma represa. Aí o povo foi juntando lá na represa. Deixa eu ver aqui, eu estou apontando errado, né? Isso. Aí o pessoal do lado de lá assistindo, os pastores aqui, o pessoal chegando, juntando,
E aqui você vê o povo assistindo o batismo, aqui os batizandos com os pastores, aqui os jovens organizando as coisas ali. Eu me lembro desse detalhe aqui dos jovens organizando toda uma estrutura. E desse lado aqui era todo mundo que queria se batizar. 2.014 pessoas batizaram naquela tarde, amém? Mas essa não foi a parte que mais me impressionou. Porque eu achei que fosse lá para ensinar alguma coisa. Eu estava o quê? Aprendendo. O que mais me impactou foi neste lugar. Onde era uma tribo. Lembra que eu falei a vocês? Guerreiro Mumuila lá? Então tem uma tribo. E esse pastor, Isaac Vertino, me lembro dele, pastor distrital, maravilhoso, me ensinou muito. Ele me levou domingo de manhã numa tribo dessa que ele estava evangelizando e que ele estava pregando lá no dialeto deles, que eles não falam português, só o dialeto quioco. E aí, tudo bem, fomos para lá domingo de manhã. Ele não tinha como avisar nada, ele não tinha como falar nada, porque eles não tinham telefone, não tinha energia elétrica, não tinha nada. E então, nessa hora, eu fiquei pensando, mas como é que ele vai avisar o povo que a gente vai? Chegamos lá 8 da manhã no domingo. E ele já começou a contar para mim ali no caminho alguma coisa interessante. Falei, pastor, essa tribo de Mumuilas, eles são uma tribo assim bem desconfiada. Cada um mora numa casinha assim distante do outro, não são muito amistosos, principalmente as mulheres. As mulheres, elas são muito bravas. Elas são muito bravas. Inclusive, pastor, já tem gente rindo que eu sei como é que é. Mas elas são muito bravas. E assim, existem algumas coisas da tribo que ainda permanecem, tá? Tanto que a polícia nem se mete. São coisas deles. Eles são muito briguentos. E as esposas, as mulheres são bravas. E assim, elas têm as casadas, e essa é uma cultura aqui, elas têm uma espada. Essa espada se chama tacana. E que se por acaso acontecer do marido trair a esposa, ela tem direito de pegar essa espada e eu vi que teve gente que dá até calafrio da espinha, né? E é interessante, pastor, que o índice de infidelidade na tribo é muito pequena. Quase zero. Mas, gente, se isso pega aqui no Brasil, hein? Ô, bênção. Para quem não sei, mas enfim. Mas, então é assim, uma taxa de infidelidade muito pequena. Interessante, né? Cada um com a sua cultura aí. Mas, pastor, eu comecei a pregar aqui para eles há muitos anos. E eu construí uma igreja no meio da tribo. Essa igreja. Ele construiu no meio da tribo. Tá? E aí, ele falou, agora eu vou chamar o povo para vir para a igreja, tá, pastor? Eu falei, tá bom. E eu fiquei pensando, como é que ele vai fazer isso? E aí você está vendo isso aqui. Isso aqui é isso aqui é um aro de caminhão. E ele pegou uma barra de metal que ficava pendurada ali, e ele olhou para aquilo lá e ele começou a bater. Pem, pem. E aquele barulho ecoou no vale, e foi o sinal para que o povo viesse para a igreja. Era o sino que ele tinha na igreja, gente. E aí, não passou 10 minutos, estava aí, ó. Então passa para mim aí. Isso, o povo vindo para a igreja. Olha aí, com a cadeirinha na cabeça, entendeu? Aqui, o camarada vindo ali, ó, com terno e gravata. Não deu aí uns 20, 25 minutos, a igreja estava assim, ó. Cheia. E ali era o quê? Umas 8:30 da manhã, aí nós entramos. O pastor conversou, preparou, e eu tinha um tradutor que traduzia para o dialeto. Então eu pregava, o camarada traduzia, e assim era a dinâmica, né? Então, começamos ali, o povo cantou, teve um louvor também.
E aí, eu comecei a me preparar depois do louvor. Esse é o pastor Isaac e a família. Então, umas 8h45, mais ou menos, eu comecei a pregar. E eu abri minha Bíblia, e eu preguei ali, o tradutor traduzia, aquilo era sensacional. E o povo animado, e dizia amém. E aí eu pregava, ele traduzia, eu pregava, ele traduzia. Assim foi durante 45 minutos. Quando eu terminei, eu disse amém, a igreja disse o quê? Amém. Não? Quando eu terminei, eu disse amém, e a igreja? Amém. Ótimo. Tá quase lá. Eu agradeci. Gente, obrigado. Deus abençoe aqui mais uma vez essa igreja, esse povo. Ele traduziu e eu continuei falando. Quando eu estava fechando a minha Bíblia, assim, eles conversando. Daqui a pouco o pastor com o tradutor aí veio assim, o tradutor falou, pastor, você teria mais um sermão para pregar? Eu falei, tenho sim, que horas a gente volta aqui? Não, agora mesmo. Foi como assim? Foi agora? Foi agora quando você diz, é agora? Já só pode emendar aí. Não dá para cantar uma musiquinha no intervalo aí, pelo menos? Aí eu falei, não, dá sim, pastor, vamos cantar um louvor então, o senhor se organiza, se prepara. Tá bom, vou tomar uma água aqui de coco. Não era de coco. De coco é só aqui. Cantaram mais um louvor, falei, então tá bom, vamos lá, mais um sermão. Mais um sermão aqui, abri, vamos lá, bora. Aí eu preguei mais um sermão, eu comecei a pregar, ia falar com eles, e animado, né? E pregando, ele traduzindo, eu pregando, ele traduzia. 40 minutos depois eu disse amém, e a igreja? Amém. Quase isso. Aí, agradeci. Deus abençoe, obrigado. Foi? Como é que é? Pastor, eles estão gostando bastante, o senhor não tem mais um sermão? Aí eu falei, agora? É agora, pastor, manda bala. Mais um. Aqui, lembrei, tá, tem mais um. Pastor, tem que ter, né, pastor? Tem que ter sermão, vambora. Aí eu peguei a Bíblia, abri, preparei, tomei mais uma água. Bora. Já tá com a voz aí. Tá, eu tô quase lá. E eu comecei a pregar. E eu preguei mais um sermão. E eu fui pregando. Eu falei, não posso perder a empolgação, a animação. Vambora. E preguei mais um sermão. E eu pregava, ele traduzia, eu pregava. Ele traduzia. 40 minutos depois eu disse amém. A igreja? Amém. Aí essa era a igreja que estava lá. Agora é a mesma igreja. Aí eu falei assim, gente, então, obrigado mesmo. Deus abençoe vocês. Aí eu vi eles cochichando, ele já querendo vir para o meu lado. Eu falei, gente, obrigado hein, mais uma vez. Eu já... Não fica aí, não vem aqui não. E pastor, o que foi, amigo? O senhor não tem mais um sermão? Mais um? Pastor, o pessoal está gostando bastante. Faz tempo que eles não vêem nenhuma pregação aqui, é isso? Tá, eu tenho mais um sermão. E aquilo começou a mexer comigo. Eu abri a minha Bíblia, sem voz, eu comecei a pregar mais um sermão. Meu quarto sermão. E eu preguei aquele sermão como se não houvesse amanhã, porque voz já não tinha mais. E eu preguei, tentei não cair a peteca, tentei ir para cima e preguei, falei daquilo que a Bíblia diz. E eu preguei sobre as verdades que a Bíblia tem. E quando eu comecei a pregar, eu fui me animando, falando, Deus, é isso que Deus tem falado, vamos lá. E eu comecei a pregar e ele traduzia, eu pregava, ele traduzia. Quando terminou, eu disse amém. E a igreja? Amém! Glória a Deus! É isso. Gente, eu não queria nem olhar para o lado. Eu fui ali tentando ficar tranquilo, agradecer a igreja. Mas eu olhei de rabo de olho. Quando eu olhei, ele nem saiu do lugar, ele só olhou para mim e fez assim, ó.
eu abri a Bíblia e eu preguei mais um sermão. E eu comecei a me arrepiar naquele momento, me emocionar com tudo aquilo. Eu não acreditava que eu estava vivendo aquela situação, porque eu achava que eu fui lá para ensinar alguma coisa. Eu estava o quê? E eu preguei mais um sermão, e ele me traduzia com a mesma empolgação e feliz, e eu pregava, e eu preguei ele com todas as energias que eu tinha. E quando eu terminei de pregar, eu disse amém à igreja. Amém! Você está me acompanhando aí nas redes sociais, você percebe? Quando eu terminei, como se o Espírito Santo tomasse conta daquele lugar, e vendo as pessoas que estavam ali com fome, com sede da palavra de Deus, eu fechei minha Bíblia e saímos dali, 20:01 da tarde. Quando estávamos saindo, eu cumprimentando as pessoas, eu completamente emocionado com aquilo tudo. O pastor me levou para um último lugar, antes da gente ir embora, um cemitério. E ele falou: pastor, esse aqui é o único lugar assim com árvores aqui perto da igreja. Pastor, aqui é um cemitério, mas é que antes de eu pregar a Bíblia, antes de eu ensinar para eles o que a Bíblia ensina, essa tribo, eles tinham um outro tipo de prática com os corpos dos mortos, sacrifícios, cultos e outras coisas. E eu comecei a ensinar para eles, pastor, daquilo que a Bíblia ensina. Eu comecei a ensinar para eles, pastor, sobre a volta de Jesus. Eu comecei a ensinar para eles, pastor, aquilo que a Bíblia fala, de que aqueles que perderam seus entes queridos, os seus filhos, Deus há de ressuscitá-los da tumba, entregar para suas mães, para que eles se reencontrem antes da subida para a eternidade junto com Deus, amém? E eles começaram a crer nisso tanto, pastor, que eles pararam com os sacrifícios. E eles começaram a enterrar os mortos aqui. E eu comecei a olhar os túmulos. Pode passar para mim. Eu comecei a olhar as lápides, uma por uma. Crianças, adultos, todo tipo de pessoa estava enterrada ali. Vítimas de uma guerra, vítimas de doenças, vítimas de uma série de situações. E o pastor me falou uma última coisa: pastor, perceba um detalhe importante nesses túmulos. Eles não quiseram colocar, eles pediram para não colocar nem concreto, nem mármore, nem nada em cima do túmulo, apenas terra. Eu olhei e falei: é verdade, pastor, mas por quê? Porque eles falam: pastor, aquilo que o senhor está falando na Bíblia, aquilo que o senhor está me ensinando, tem falado que vai ressuscitar os mortos da terra, do túmulo. Então, pastor, eu não quero que nada atrapalhe esse momento, que nenhuma coisa impeça esse momento dele levantar, que nada dificulte essa hora, onde eu vou ver os meus filhos se levantando da tumba. E aquilo me fez refletir numa coisa: será que a minha visão sobre a volta de Jesus é tão prática, tão clara, tão gráfica, palpável, como a visão desse povo, de maneira simples, entendendo que ele vai voltar e que nada deveria impedir esse momento? A minha pergunta para você nessa manhã: será que alguma coisa pode estar impedindo você? Será que tem alguma coisa na tua vida que de repente está sendo esse concreto, esse mármore, essa barreira que te impede de enxergar com clareza aquilo que a Bíblia diz? Porque cuidado, vede que ninguém vos engane, nem você mesmo, porque às vezes o seu pior inimigo é você mesmo. A pessoa que está tentando te enganar pode ser você mesmo.
Você tem que abrir os olhos, você tem que enxergar com clareza, porque esta cena que você encontra em Apocalipse capítulo 21, que descreve o retorno de Jesus, que descreve como vai ser esse momento, que descreve esse encontro, este momento será o mais aguardado, onde lá no verso 21 diz: vi um novo céu, João, porque ele vê, e ele enxerga com clareza, ele enxerga nitidamente isso, porque Deus mostra para ele. Vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe mais. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. E então ouvi grande voz que vinha do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Você derramou alguma lágrima durante esse tempo? Mas essa lágrima será enxugada por Ele. Vai ser um lenço muito grande para enxugar muita lágrima, mas Ele mesmo vai enxugar os seus olhos. Já não haverá nem luto, nem pranto, nem dor, nem pandemia, nem câncer, nem doença, nem dívida, nem nada que vai nos separar do amor de Deus. Amém? Porque as primeiras coisas, para aqueles que perseverarem até o final, as primeiras coisas já passaram. Eu não sei qual tem sido a sua jornada, a sua caminhada com Deus. Eu só sei de uma coisa, que você tem que sair daqui dessa manhã perseverante no Senhor, tentando até conseguir, porque ainda não é o fim, é apenas o princípio da sua jornada, porque só vai terminar quando Ele voltar. E você tem que ver de maneira nítida e clara, se preparar para que nada impeça desse momento tão especial, porque Ele prometeu, e Ele vai cumprir, que Ele vai voltar e vai te enxugar dos olhos as tuas lágrimas. E Ele diz: vou preparar-vos um lugar para que onde eu esteja, estejais vós também. E Ele foi preparar. Quero ver se a equipe do som vai estar preparada para o que eu vou pedir agora. O hino do Antigo Inário 571, Lindo País, porque eu quero cantar com você. Eu não posso terminar esse culto aqui sem uma coisa que a gente faça juntos, sem algo que você também responda àquilo que a palavra instiga em você, que você também diga, que você também aceite, que você também deseje. Eu vim aqui para que você também seja um anjo da esperança. Não é porque a gente precisa de mais recursos lá para fazer coisas mais lindas, é porque a gente precisa de mais recursos lá para continuar pregando que Jesus vai voltar, para que mais pessoas conheçam as verdades da Bíblia, para que mais programas de estudo da Bíblia aconteçam, porque o nosso único objetivo é ir embora deste lugar. Já pode colocar para mim aí, eu quero que você cante comigo. E no 571 do nosso cenário, vamos colocar em pé? Você acredita neste lindo país? Eu quero que você cante agora, bem bonito, lá do fundo. Pastor, eu acredito nisso daí, eu creio nessa esperança. E eu quero que você cante, você que está conectado conosco na sua casa agora, ou você que está aqui na igreja. Louve o Senhor nessa manhã e diga bem bonito juntos: há um país nas terras de além, cheio do quê? Cheio de flores, de prazer e luz. Que lindo! É destinado às almas resgatadas.
vai ter mais luta, não vai ter mais cruz. O que vai ter lá? Pois é ali que a morte não mais entra, nem mais pecado brilho tirará. Agora, bem bonito. Jesus, o dessas mansões tão lindas, os salvos todos com prazer abraçará. Lindo país, eu vejo a brisa mansa acariciar campinas e jardins e embalar as palmas prateadas dos perfumados vales. Agora, venha, bem bonito. E quando o sol se põe no horizonte, eu julgo ver em sonhos este. Agora, bem bonito. Vejo os amigos já ressuscitados e todos nós o nosso bom Jesus louvar. Senhor, aqui estamos no final dessa manhã para te agradecer em primeiro lugar, mas para que o Senhor coloque a tua visão sobre os sinais da tua volta de maneira tão clara como colocou no coração dos teus filhos lá na África. Para que aqui, junto com a nossa família, junto com os nossos amigos, possamos perseverar até o final, tentar até conseguir, até que o Senhor volte, para que o Senhor nos dê a alegria de ver os nossos queridos que se foram, esse encontro tão esperado, para que na porta de entrada do céu, o Senhor nos enxugue dos olhos nossas lágrimas, mas teremos a certeza da vitória no Cordeiro, temos a certeza da vitória no sangue de Cristo Jesus, e é isso que mais almejamos, mais aguardamos desse lindo país que foi nos preparar. Nos abençoe, nos traga paz e esperança ao retornarmos para casa. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ao final estarei recolhendo aí o nosso folder. Obrigado. Oi? Tem mais um sermão, pastor, aí? Tem, né? Tô brincando. Pastor, foi bênção, muito obrigado, viu? O pastor vai estar à porta para despedir a todos. Logo mais às 4 horas vamos estar juntos lá na Praça Multievento para esse programa lá da Caravana Novo Tempo. E você é convidado a convidar alguém para estar junto lá com a gente lá, multiplicando a mensagem para que Cristo possa voltar o mais rápido possível e estarmos juntos no lindo país. Amém? Feliz sábado a todos. Deus abençoe.